Boa noite, gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, olá, olá. Boa noite, Viviane. Boa noite, Lazare Suelza. Beleza? Cristiano Romão. Olá, Calil. E... Quem é que tá pedindo pra entrar aqui na live? Tá... Sei não, hein? Todo dia essa história. Mas tá aqui, ó. Bate-papo. Opa, tudo bem? E aí, Fera Brava, beleza? Eu quero saber se haverá desconto do dia não trabalhado de ontem. É isso que eu quero saber. Quero Tem que saber se ter. vai Tem que haverá ter. desconto do dia não Tem que trabalhado. ter. Entendi. É importante. Certamente. Importante tem que descontar isso aí dessa galera aí. Ah, porque é feriado. Ah, não vou porque é feriado. Onde é que nós vamos parar com isso? Não é isso? É, virou bagunça, virou bagunça. É isso, gente. É isso. Bem-vindos, bem-vindas. Está todo mundo chegando. Olha lá. É importante ter que as pessoas sentindo um pouco de falta. Sentirem, ó, não somos assim tão fáceis. Não é verdade? É, o pessoal acha que a gente tá aí, tá aí. Móvel da sala. Sabe como é que é, né? É Porra. isso. O pessoal tá perguntando se não ia ser no YouTube. Gente, ia, mas aí, porra, não teve live ontem, a gente não conseguiu anunciar direito, tá? Então hoje vai ser aqui, quinta-feira que vem, Vai ser vai no ser lá YouTube. no YouTube. Quinta-feira que vem, Aliás, mas a gente vai anunciar direitinho. teremos o Petit no YouTube. Acho que isso pode ver um programa semanal, Petit no YouTube. Petit Entendeu, no Tanguy? YouTube. É isso. Que é Petit no igual aos outros, só que YouTube. é no YouTube. Só que é no... Cara, não tem nada mais português que isso. É extremamente lusitano. Você falou, vou fazer o Petit no YouTube, que é o Petit, só que, porra, sabe? No no YouTube. YouTube. Ah, Entendi, Daniel. é o Petit Tube. Petit tudo tem que tomar cuidado. Enfim, vamos pensar nisso direitinho, tá, Daniel? Vamos pensar nesse nome direitinho aí. Petit no YouTube, Ontem, então. ontem a gente estava em Aparecida do Norte, Daniel foi lá para. Aí vira a confusão que deu, né? Isso era Daniel lá em Aparecida. Foi isso, Daniel? Eu tava na confusão tentando silenciar as pessoas, Cala a né? boca, cala a boca! Cala a boca! Exatamente. Exatamente. Daniel pegou latinha de cerveja e tacou para trás. Cala a boca! Exatamente. Eu não consegui ouvir o sermão do padre, gente. Não consegui ouvir o sermão do padre. Pelo amor de Deus, como é que pode isso, gente? Coisa louca. Entendi. Pô, Virou bagunça. Daniel, Pô, o pessoal tá dando maluco. parabéns pro padre hoje. Ô, Daniel, não tem como, cara. O Não padre tem fez como. aniversário, a gente já tá quase indo pro próximo aniversário já. É isso. Pô, não pode atrasar tanto, gente. Pode É, atrasar, mas não pode atrasar tanto. pouco, pouco, pouco. Ó, Sherlock de Shetland. Conheceu a gente no My News, agora tá aqui. Seja muito bem-vindo. Ah, Sherlock, Raquel, né? O bem-vindo. nome dela é Raquel. Passando o Trotsky, Daniel, voltou. Tá aí o melhor, Olha aí. melhor nickname do YouTube, do Instagram, tá aí. Ana Luiz Duarte também perguntou. Todo mundo dando broca na gente. Pô, não ia ser no YouTube e tal. Ia ser, mas aí ficou pra semana que vem. Semana que A vem partir de semana que ficará. vem. A É partir de semana isso. que vem, aí a gente divulga direitinho, faz lá um aviso, Tanque. Aí o pessoal que tem sininho, que ativou o sininho, vai Vai ser saber na lembrado, mesma hora, exatamente. Ó, a vai saber na Thaísa tá mesma aí, hora. cara. Olha aí. Thaísa tá aí, um beijo pra ela. Gente, Tananã. bem-vindos, bem-vindos. O E pessoal tá mais, comprando Felipe? selos, Tanque? Não, não, Ninguém não, comprou não. selos. Que coisa Selo mesmo. triste, rapaz. Que Pingou não, coisa Daniel. triste. Pô, chato Ah, mesmo, comprou cara. sim, ó. Calil Oliveira comprou 2 selos, perdão, Ah, Calil. obrigado, Calil. Comprou dois Obrigado. selos, Calil, 2 selos. Arnaldo Medeiros Júnior comprou um selo. Muito obrigado, Arnaldo. Ana Batel Saracuruna comprou 2 selos. Olha É aí. isso. Foram as 3 pessoas que compraram. Deixa eu ver se mais alguém comprou agora. Não, por enquanto, ainda não. Salário dia 20, ó. Salário dia Vamos 20. cobrar. Vamos cobrar, hein? Vai Salário dia ser no 20. Olha. YouTube. Aí a semana que vem ela fala assim: mas pô, que dia 20 caiu aqui, não foi no Instagram. Aí tem que ir lá no Ah, YouTube para inteirar lá. quem Paulo P. compra, comprou selo também. quem Valeu, compra. Paulo. Obrigado, Obrigado. Paulo. Tem como É apoiar isso. no YouTube também, Tanguy. O pessoal que está nos Tem, assistindo sempre no tem. YouTube, aperta lá o botão Valeu e deixa a sua contribuição para apoiar o Petit Jornal.
É isso. Ó, Cristiano F. Romão, o segundo maior Obrigado. Cristiano do mundo, tá aqui, ó. Primeiro a gente sabe quem é. Tá aí, ó, Olha aí. 2 selos do Cristiano Romão. Fábio Costa, MG, um proselo. Muito obrigado, Fábio Costa. Valeuzão. Obrigado, Fábio. Olha Fábio aí. Costa tem nome de goleiro, Daniel. Goleiro. Fábio Costa. É. Tinha um Fábio goleiro Costa chamado não... Fábio Costa, rapaz. Tinha Tinha, um goleiro. completamente maluco. Um parafuso a É, menos do Santos. Fábio É Costa. isso. A gente vai entregando a idade fazendo referências muito velhas, Tangue. Eu acho que a gente Não, tem que tomar não, cuidado com não, isso. não, 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 não. Você tá enganado. Eu posso fazer referência de Jairzinho, de Pelé, de porra, Garrincha, Entendi. sabe? Vavá. Por que que não? Posso. Fábio Costa não é do Entendi. meu tempo, não. Eu vi em YouTube. Ah, Você viu o entendi. jogo já de Fábio Costa? Eu não vi. Eu não lembro. Não lembro. Não Sei nem quem lembro é. também. Sei nem Você, quem é. você sabia, por exemplo, que ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Santos? Não Naquele sabia. time Nunca ali soube de, disso. de Robinho, Robinho, Diego. E Diego. Não, Também não sei Elano. quem são. Não sei quem É, são. pois eu também não. Também não. Ana Luísa Martins, com Procelo, muito obrigado. Sempre Obrigado. presente. Muito Obrigado, obrigado, Ana Ana Luísa. Luísa. Adri Gerhardt. Porra, aí tem que caprichar demais no sotaque, hein, Daniel? Ad Nome bonito, Gerhardt. hein? Comprou. Fábio Costa tomou gol de cobertura do Ronaldo Fenômeno, é verdade. O Fenômeno cortou para dentro e deu a cavadinha. Também não vi, Pô, não. Tanguy, tu é muito Não velho, hein, vi. Tanguy? Porra, tu é Não. muito velho, Não, cara. cara, isso eu ouvi falar. Porra, isso eu ouvi Cara, falar, Daniel. quando eu nasci, Ronaldo Fenômeno já estava aposentado, cara. Aposentado, joelho fudido já. É isso. É, Não, já eu sou estava desse tempo aí também. aposentado. É isso. Tá aposentado, entendeu? Enfim, Tanguy, o pessoal tá chegando aí, bem-vindos, bem-vindos. O pessoal tá vindo aí para nossa live. Ó, a partir de semana que vem, às quintas-feiras, a gente vai ter live no YouTube. Então, pessoal que Como é que vai ser o não... nome do programa, Daniel? Conta, é o nome do programa. Petit no YouTube. Maravilhoso. Gente, o Daniel dando nome para as coisas, é um negócio maravilhoso. Assim, é primoroso, é sublime. Daniel, eu já contei isso aqui várias vezes. Daniel dá nome para as aulas. O nome da aula é quase a aula toda. Você lê o nome da aula, não precisa nem ter Tem aula. 5 linhas Cinco de linhas. Angola. Como Angola se tornou uma grande potência colonial e conseguiu sua independência, gerando uma guerra civil depois de 47 anos de colonização. É com a assim, o nome do Daniel é participação esse. daí a liderança de Agostinho Neto. É assim. Aí o nome agora é Almoço. Vai ser o Petit no YouTube, que é, porra, Petit Jornal, só que, porra, no Só que no YouTube. YouTube. É isso. Exatamente. Bate-papo no YouTube. Pode ser também, Tanguy. Bate-papo no YouTube. Petit Bate-papo no bate-papo YouTube. no YouTube. Olha aí. Tem várias combinações. Ó, a Adri Gerhardt disse que eu falei certinho o sobrenome. Não vou nem repetir aqui muitas vezes, que uma hora eu vou acabar errando. Nananã. Angola virou potência dos memes. É mesmo, cara? Angola é potência dos memes? Angola é uma É potência mesmo. dos memes, rapaz. Será Você que isso quer tem a ver com a acompanhar língua mais? portuguesa, Daniel? Provavelmente. É mesmo. Provavelmente, cara. E você sabe que, pô, esse eixo aqui, né, cara, que é Brasil-Angola, é É. um eixo moleque travesso, né? Moleque travesso. Bola de Aliás, meia. moleque também, que é uma palavra angolana, né? Veja Angolano. você. Olha Como é aí. que é? Tá É vendo? Kibundo? Ambundo? Timbundo? É umbundo. Trimbundo? Umbundo? Tá. Umbundo. Você fala o quê, Daniel? Você fala umbundo ou você fala quimbundo? É umbundo que eu falo. Umbundo. Tá. Umbundo que é a Umbundo. língua dos ovimbundos, que Dos é a ovimbundos. etnia do sul de Angola. Isso E tudo tá nos bunda? cursos. E bunda, por sua vez, também é uma palavra ovimbunda. É uma palavra da língua umbunda, que é a Umbunda, língua do povo ovimbundo. ovimbundo. Tá. Tá. Tá? Ovimbundo, umbundo. Tá. Aí Ambundo. depois a gente cai aí no Instagram, você não sabe por quê, né? Você não sabe por quê. Aí fica aí É o reclamando. conteúdo. É o conteúdo que a gente está trazendo aqui. Você fica trazendo esse conteúdo inovador, aí, Tanguy, é isso. É isso. A Mas, gente falou mas nessa aula, a gente falou até sobre o imperialismo do Rio de Janeiro, imperialismo miliciano. porra, A isso foi mais. diplomacia da milícia. O Rio de Janeiro já exportava miliciano. Quando, Daniel? Século, porra, 16, 17? Pô, a Século gente tá falando 17? de. Não, a gente está falando aí de 1648, mais Não, século especificamente, 17. que foi a tomada de Luanda, né, por Salvador Correia de Sá. Isso é sério, gente. Eu A expliquei família, isso na o aula. Daniel, só passar, a família Sá não tá mais por aí, não, né? Senão a gente toma um processo aí também. Acho que não, cara. Quer Não, dizer, vai tá. saber, né? Pelo menos não está no poder diretamente, né? Então isso Tá. já é um alívio. A Já é um Estácio de Sá alívio. tá aí, na faculdade. Tá aí. Ô, Pois Tanguy, é. mas os ovimbundos, entendeu? A gente falou sobre eles, tá? Falando sobre os Sobre ovimbundos. Angola, falamos sobre a língua umbunda, que é a língua dos ovimbundos. Enfim,
É importante, né, deixar esses registros. O Tanguy gostou, gente. O Tanguy Gostei, elogiou, gostei. rapaz. É, Próxima semana teremos sobre a Argélia. é Argélia. isso. Ó, a Cláudia comprou 2 selos. Cláudia, 19/12/2015. É uma data É. importante aí. Muito obrigado, Cláudia. Valeu. É... Mas Ah, o Tanguy ficou impressionado que ele achou que ele descobriu que já existia milícia no Rio de Janeiro em 1640. já Já tinha existia. milícia. E tinha mesmo. É E isso. tinha mesmo. É E isso. tinha O Rio de Janeiro foi levar botijão de gás lá para Angola. Falou assim, ó, botijão de com, gás aqui é... com imposto paralelo. Aí o Salvador Correia de Sá meteu um imposto paralelo que a coroa portuguesa não recebia. A coroa portuguesa descobriu e falou: ó, é o seguinte, você Vamos mear divide esse comigo, negócio. a gente divide e eu finge que eu não vi. Daniel, qual é a chance dessa porra dar certo, cara? O que a gente tá fazendo nessa cidade? Ai, meu Deus do Qual é a céu. chance de dar certo? Ó, Pietro Pastore comprou selo, 2 selos aí, muito obrigado. Pietro Pastore, Daniel, tem nome de bom jogador da seleção italiana, frustrado porque a Itália não foi pra Copa. Tá aí, ó. Itália não foi pra Copa, né, rapaz? Que Ah, normal também, né, tristeza. Daniel? A Que Itália ou não tristeza. vai pra Copa ou é campeã. A Gastilben comprou selo. Eu não sei se é assim que fala, mas fica aí a boa intenção. Muito obrigado. Agaste bem. O que você acha, Daniel, da gente, sei lá, começar? Tô afim não, cara. É? Tô afim Ah, não. então Não vamos tô conversar afim. mais. O que você Tô tem afim mais não. palavras aí, Daniel? Palavras ambundas, imbundas, vimbundas. Como é que é? Moleque, moleque, Entender. dendê. Tá aí, ó, dendê. Aí tem baiano por aí, que você sabe de quem que eu tô falando. Fala assim, o dendê é baiano, que é a Bahia, não sei o quê. Tá lá, é angolano. Cara, avisa pra quem de direito é. Parece. Enfim, tem uma galera que saiu de Angola e foi pra Bahia, entendeu? Tá a galera, parece que, Entendi. enfim, Grande, boa, a galera, porra, numerosa. Galera numerosa. numerosa que saiu lá de Angola e foi pra Bahia. Pode ser que eles tenham levado alguma influência linguística, não sei, né? Vai saber. Tá. É. Beleza. Ó, o Tadeu de Freyer comprou selo. De novo, eu tô arriscando aqui no sotaque. Mariana Schettini, voltando para a Itália, Daniel, comprou selo também. Muito obrigado. E Viviane Obrigado. Ribeiro comprou selo também. Pananã. Ó, o pessoal da Bahia tá interagindo aí, Daniel. É isso. É isso Pipoca aí. também? Pipoca também é, Daniel? Deve ser, Não, cara. pipoca que eu saiba Não? não, mas Pipoca, eu não? não tenho registro. Não sei também, não vou cravar. Então tá Vamos bom. lá, Tanguy. Vamos Vamos começar. começar, né? Eu acho que não tem mais jeito, não, cara. Acho que uma hora, Daniel, tem que trabalhar mesmo. 215 pessoas, a gente fala besteira. Cara, a gente fala besteira ao vivo aqui pra todo mundo ouvir, cara. É um absurdo. Eu acho que a gente tá brincando com perigo, Tá, inclusive, cara, rapaz. tá ficando com Isso perigo. pra dar ruim Uma não custa. escorregada, uma escorregada. Acaba a nossa vida. Cancelamento pra É isso. caralho, assim. Vai parar em influência digital. O pessoal falando que sempre só. Aí quando acontece, fala assim: sempre soube que eles eram os babacas. Eu sempre soube. É Sempre isso. foram. Tava lá o tempo todo, sempre foi babaca. E aí é cancelado e, porra, acaba o jornal. Então vamos trabalhar aqui, Daniel, que facilita pra gente. Vambora, Daniel, gravando aqui. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 376. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 21 horas e 14 minutos da quinta-feira, 13 de outubro de 2022. Registrando aqui, Tanguy, que a partir da próxima quinta-feira, as lives do Petit Jornal às quintas serão no nosso canal do YouTube, o canal do YouTube do Petit Jornal. Então, nós teremos lives no Instagram de domingo a quarta e na quinta-feira nossa live será no YouTube. Então, quem quiser pode nos acompanhar por lá. Claro que para quem ouve no feed do podcast, nada muda, todos os episódios serão colocados no feed normalmente, Tanguy. Então, cá está a dupla de costume, Daniel Souza que vos fala, e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional. Ô, rapaz, tudo bem? Vamos nessa? Vamos lá, Daniel. Só pedir a contribuição do pessoal, Daniel, porque na semana que vem, como você falou, a gente vai fazer às quintas-feiras, a partir da semana que vem, lá no YouTube, e aí a gente precisa encontrar um nome para isso. E o Daniel sugeriu, o Daniel é um cara muito criativo para nomes e tal, e aí ele sugeriu Comigo de mesmo. colocar o nome de Petit Jornal no YouTube. Eu achei brilhante, Olha que assim, eu nome. achei, Criativo, eu achei né? eu achei assim, sabe,
disruptivo, para dizer o mínimo, né? Então colocar um Ah, que nome bom. de Petit Jornal no YouTube. Então, se você tiver Sabia que alguma você ia outra gostar. ideia, certamente não vai chegar no nível do nome que o Daniel arrumou, mas você sugira aí, né, o que você acha que poderia ter de nome. Então vamos lá, Daniel, para gravar o nosso bate-papo 376. Ontem não tivemos gravação, né? Não tivemos gravação no dia 12 de outubro. Sei lá, Daniel, os funcionários do Petit Jornal cruzaram os braços ontem, falando não trabalharemos em feriado, né, e tal. Então, né, dada a Ô, greve Tanguy, generalizada dos funcionários, eu achei que a gente tinha suspendido a live porque era Dia das Crianças, não era isso, não era? Porque era feriado? Daniel, porque coincide, né? Costuma coincidir, Ah, tá. Ok. entendeu? Então tá bom. Daniel, vamos falar então sobre, mais uma vez, né? Eu acho que é o grande assunto, não tem como escapar, a situação envolvendo Rússia e Ucrânia, mais uma vez, porque vem uma notícia que a gente vai ter que, sei lá, demorar um tempinho para interpretar quais são as consequências disso para o campo de batalha mesmo, daqui para frente. O governo russo de Kherson, ou seja, lembrando, Kherson foi anexado, né, formalmente pela Rússia. Então você tem um governo ucraniano que controla a parte que a Ucrânia controla, e você tem um outro governo só para a parte russa, né? Cada um dos dois reclamando legitimidade sobre o território como um todo. A parte russa de Kherson, né, da região de Kherson, recomendou que os seus residentes peguem as suas crianças, ou seja, naturalmente falando aí para a porção mais vulnerável das famílias ali de Kherson, e saiam de Kherson para outras regiões, principalmente, né, o que seria mais fácil talvez, para a região de Rostov, dentro da própria Rússia. Lembrando, Rostov é uma das províncias russas que fica ali, faz fronteira com Donetsk, né? Então, como Kherson não faz fronteira direta com a Rússia, né, dirão os russos, né? Kherson é Rússia, né? Mas considerando o território antigo da Rússia, né? Kherson não faz fronteira, então Rostov seria o que tem de mais perto. Então, esse foi um pedido que chamou muita atenção, Daniel, assim, pedir para fazer uma evacuação, dando a entender que talvez daqui para frente seja uma tendência de pedir para as pessoas saírem de Kherson. Isso acontece, Daniel, porque por conta daquele avanço que a Ucrânia vem conseguindo no leste, mas também no sul, as tropas ucranianas elas estão conseguindo controlar diversas passagens do rio de Dnipro. O rio de Dnipro, a gente já falou sobre ele várias vezes aqui, um dos rios mais importantes da Ucrânia, ele corta a Ucrânia no sentido do norte e sul, e você não tem como chegar a parte da região de Kherson sem cruzar o rio. E como as tropas ucranianas, a partir de agora, estão controlando várias partes, né, que são exatamente de passagem, começa a haver uma preocupação entre os russos da possibilidade que você tem de abastecer a cidade de Kherson, né, de abastecer a região de Kherson. Então, a região de Kherson, nesse momento, ela está absolutamente vulnerável. Então, a ideia de a Rússia começar a demandar que as pessoas saiam de lá é também uma forma de você não ter a vulnerabilidade de ter muitos civis com crianças, que naturalmente é uma vulnerabilidade a mais, e você poder imaginar que talvez a guerra, a partir de agora, ela comece a acontecer de maneira ainda mais aprofundada no Oblast de Kherson. Mais uma vez, em momento algum deixou de ter guerra em Kherson, mas a ideia da Ucrânia continuar avançando por ali se torna algo, de fato, muito perigoso, principalmente, de novo, por uma questão logística. A Rússia não consegue abastecer Kherson de maneira simples se ela não consegue fazer a travessia do rio. E olha, se a margem oeste do rio, se a margem ocidental do rio está cada vez mais sob o controle ucraniano, a Ucrânia está conseguindo fazer avanço em direção ao sul, naturalmente isso acaba trazendo problemas logísticos para a Rússia, Daniel. Então, Kherson, aparentemente, Daniel, talvez seja a grande preocupação russa nesse momento. Lembrando, quando a gente fala sobre o leste, né, então tanto Luhansk quanto Donetsk, essa preocupação já está dada, mas Kherson, nesse momento, parece ser enfim, uma região que tem trazido ainda mais preocupações. E só para complementar essa informação relacionada à saída de pessoas, evacuação e tal, os médicos russos foram informados hoje, Daniel, de que eles não podem sair da Rússia por razões de segurança. A razão parece óbvia, né? Quando a gente fala sobre médicos, a gente está falando normalmente sobre pessoas que têm um poder aquisitivo um pouquinho mais alto, então são pessoas que poderiam encontrar maneiras, enfim, de sair da Rússia, e a Rússia não pode se dar o luxo, nesse momento, de ter médicos saindo do país. Isso pode dificultar, naturalmente, o próprio funcionamento da Rússia, a vida civil russa. Imagina, sem médicos, a situação fica bastante complicada, quanto o próprio esforço de guerra também, Daniel.
Ô, Tanguy, você sabe que no dia de hoje, na quarta-feira, na verdade no dia de ontem, né, quarta-feira, 12 de outubro, a Casa Branca reafirmou as suas prioridades estratégicas em termos de política externa. E ela destacou que são duas: vencer a China a longo prazo e conter a Rússia imediatamente. Fiquei surpreso, não esperava que essas fossem as prioridades de política externa da Casa Branca no governo de Joe Biden. No caso específico da China, a Casa Branca destaca que quer manter sua vantagem, a vantagem competitiva dos Estados Unidos sobre a China. Diz que a China é o único competidor com a intenção de mudar a ordem internacional, cada vez mais através do poder econômico, diplomático, militar, tecnológico. Fiquei surpreso. Não estava vendo a China buscando esse objetivo, nem via os Estados Unidos preocupados. Tanguy, veja você, com a ascensão da China. Estou achando que alguém assistiu o Petit Cursos, rapaz. Alguém assistiu aí o Petit Cursos, a Armadilha de Tucídides, que foi um curso recente, né, lá na plataforma do petitcursos.com.br, e agora soltou essas informações, essas análises bastante sofisticadas. Troféu você jura para eles, Daniel? Tanguy, acho que sim, hein? Acho que é uma boa indicação. E falando especificamente sobre a Rússia, eles destacam que eles querem conter a Rússia, que tem se tornado cada vez mais perigosa, uma vez que a Rússia representa uma violação imediata de forma imprudente das leis básicas da atual ordem internacional. Queria saber que ordem internacional é essa, que foi definida em pedra pelos Estados Unidos da América, mas, de qualquer maneira, eles colocam os russos como violadores dessa ordem internacional. E uma declaração que eu também queria destacar, uma declaração do Jack Sullivan, que é o assessor de segurança nacional de Biden. Ele disse o seguinte num discurso na Universidade de Georgetown, abre aspas, a era pós-Guerra Fria acabou. E É a nada, competição Daniel. começou entre as principais potências para determinar o que sucederá. Meu Fecha aspas. Deus. Quer dizer que acabou a era pós-Guerra Fria? Parece que sim, cara. Caramba. Parece que o Petit Jornal estava certo. A análise que nós fizemos aqui no Petit Jornal, no podcast, ela acabou chegando ao pessoal da Casa Branca, que decretou que a era pós-Guerra Fria acabou e a gente está em disputa aí para saber o que vem daqui para frente. Surpreendente, Tanguy, muito surpreendente saber que os Estados Unidos da América, United States of America, querem conter a Rússia immediately, né, imediatamente, e querem aí também conter a China no long run, né, no longo prazo. A ideia é conter os chineses. Maravilha. Vão ter trabalho, Daniel, porque a Rússia vem se movimentando, principalmente depois da explosão lá do Nord Stream. A gente falou longamente sobre isso, né? Então o Nord Stream estava lá, meio parado, né, Daniel? Estava mandando só 20% da sua capacidade para a Europa, mas teve uma explosão e o gás natural virou bolinha no Mar Báltico, né, ali no Mar do Norte, para ser mais exato. E o Nord Stream, portanto, aparentemente, de repente até dá para consertar, Daniel, mas vai levar tempo, né? Enfim, e traz uma insegurança. Já explodiu uma vez, a tendência é que pode explodir de novo, né, Daniel? E aí, hoje, Daniel, nós tivemos uma reunião presencial entre Vladimir Putin e Erdogan. Né? Os dois se encontraram, dessa vez em Astana, capital do Cazaquistão. A gente falou recentemente sobre Astana, que quer dizer... na verdade, Astana é a capital do Cazaquistão e Astana quer dizer em cazaque capital. Né? Então é importante porque não tem... É tipo, sei lá, Daniel, fazer um programa do Petit Jornal no YouTube e chamar de Petit Jornal no YouTube. Seria mais ou menos isso, né? Chamar a capital de capital. Então, eles estiveram juntos hoje, Daniel, porque aconteceu a Conferência sobre Interação e Construção da Confiança Asiática. É uma daquelas instituições, Daniel, que a gente ouve falar muito pouco, né? Mas existe desde o início da década de 1990. E como assim, há necessidade de uma interação maior entre eles, tal, acaba ganhando mais força, né? Você acaba se aproximando mais. E, portanto, os dois participaram presencialmente lá no Cazaquistão dessa reunião. E uma das coisas que eles falaram, Daniel, foi sobre a possibilidade de construção de mais um gasoduto, dessa vez ligando a Rússia à Turquia. Tanguy, mas já existe um gasoduto entre Rússia e Turquia, né, que é um gasoduto chamado Turkstream. O que a Rússia disse, no entanto, né, por meio lá do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin,
é que o Turk Stream ele não é um bom substituto, porque ele não tem uma capacidade similar ao Nord Stream. O Nord Stream ele tinha uma capacidade de levar muito mais gás natural para a Europa. Então, voltaram a pensar aí, Daniel, na possibilidade de fazer mais um gasoduto ligando, mais uma vez, a Rússia à Turquia. E no momento que você liga a Rússia à Turquia, você coloca o gás natural russo, ainda mais gás natural russo, na linha de gasodutos que pode chegar, portanto, à Europa Ocidental. Então é meio que a Rússia falando assim, olha, eu perdi um elemento aí que era um ponto de força para mim, né, que era a possibilidade de levar gás natural para a Europa Ocidental, e nessa venda acabar colocando a Europa Ocidental numa certa vulnerabilidade com relação a mim, eles precisam da minha energia, eu posso vender, tá lá, é só comprar, eu que decido quanto que eu vou vender. Sem o Nord Stream, esse poder de barganha não existe mais, e a Rússia, portanto, ela começa a repensar a possibilidade, como é que eu posso fazer isso? E quando você passa pela Turquia, Daniel, você inclusive se protege mais, né? Porque para você explodir alguma coisa assim, você teria que fazer algo contra a Turquia, que, veja você, Daniel, é membro da OTAN, né? A Turquia é membro da OTAN e está lá pensando na possibilidade de construir um gasoduto com a Rússia para que o gás natural russo possa chegar à Europa Ocidental. O Macron muito rapidamente reagiu, falou: não faz nenhum sentido, não queremos e tal. Agora, Daniel, constrói o gasoduto, energia ficando cara, né? O gásinho natural da Rússia chegando ali, Daniel, prontinho para ser comprado, e o Putin resolve que vai vender mais. Europa Ocidental, Daniel, compra ou não compra? Isso É coloca a Europa Ocidental numa situação, um sei lá, dilema. Daniel, é um dilema, né? Compra, e aí você, com isso, barateia energia, dá um impulso na economia, ou não compra de jeito nenhum, porque a Rússia, a gente não gosta da Rússia, mesmo tendo possibilidade de comprar, a gente não quer comprar. Então é mais um movimento nesse tabuleiro de xadrez, se isso de fato for construído. A gente tem que ver quais são as consequências disso. Mas me parece, Daniel, que isso não é algo a tomar muito tempo. O que saiu hoje, enfim, da reunião, era que os dois países iam começar já a pensar em sistemas de viabilização. Como é que a gente faz para viabilizar esse gasoduto se a gente quiser fazê-lo agora? E a outra coisa que foi tratada também entre os dois é porque a Turquia vem se dizendo disposta, aberta e tal, a sediar, mais uma vez, como ela já fez no passado, conversas entre a Rússia e não necessariamente a Ucrânia, Daniel, mas o Ocidente, como eles colocam, né? A Ucrânia, enfim, naturalmente está envolvida na guerra, mas isso acontecer na Turquia, lembrando que já teve algumas rodadas de negociações em Istambul, não foi muito para frente, e a própria Rússia disse que está disposta. Se quiser ver aí para a gente conversar, a gente pode ir para Istambul, pode ir para Ankara, sei lá, a gente conversa lá, mas depois do encontro os dois disseram que o assunto Rússia-Ucrânia não foi tratado. Mas, de qualquer maneira, é um assunto que eventualmente pode aparecer daqui para frente, Daniel. Tanguy, ao longo dos últimos dias, a gente tem falado, inclusive aqui no Brasil, bastante sobre fake news, né? O debate eleitoral, inclusive no Brasil, tem se tornado cada vez mais tóxico nesse sentido. E eu queria trazer uma notícia dos Estados Unidos que ilustra um pouco para onde nós estamos caminhando e quais, eventualmente, podem ser as responsabilizações de pessoas que espalham fake news. Só contextualizando, no ano de 2012, houve um massacre na escola primária de Sandhook, no estado americano de Connecticut. Então, o radialista Alex Jones, no seu programa de rádio, disse que o tiroteio havia sido uma montagem de defensores do controle de armas e que os pais das vítimas eram atores. Depois disso, os pais das vítimas acabaram sendo perseguidos e tendo a sua vida bastante destroçada, e o Alex Jones acabou sendo processado pelos pais das vítimas. 26 pessoas morreram nesse massacre, e no dia de hoje, um júri do estado americano de Connecticut condenou o Alex Jones a pagar 965 milhões de dólares a parentes de 8 vítimas do massacre da escola de Sandhook. É sempre importante a gente lembrar que fake news tem capacidade de matar pessoas. Nós vimos isso na época da pandemia da Covid-19, nós vimos isso em situações de apedrejamento em países da Ásia, no caso da Índia em particular. Nós temos aí inúmeros casos ao longo do tempo
para ilustrar o perigo que as fake news representam, não apenas para a vida das pessoas, mas também para as instituições, para a democracia, para a sustentabilidade realmente de uma vida com um mínimo de harmonia dentro das respectivas sociedades. Então, me parece que merece uma menção essa decisão de um júri no estado americano de Connecticut, punindo alguém que destroçou a vida de vítimas de um massacre com uma fake news justamente para tentar valorizar, para tentar trazer para si uma determinada bandeira, nesse caso, a bandeira do armamento nos Estados Unidos. Assim, uma coisa que é importante lembrar, quando a gente fala sobre o Alex Jones, ele é muito lembrado pela questão do Sandy Hook, né, que talvez tenha sido, enfim, a fake news mais grave que ele fez. Mas ele ganha a vida dele toda baseada em fake news. Tudo que ele faz é baseado em fake news. É um negócio inacreditável. Assim. Esse cara é muito, mas muito ouvido pelos setores mais conservadores, né, da sociedade americana. Então, assim, o mal que esse cara faz para a informação, para a lisura de informação, para a ciência, para tudo nos Estados Unidos, assim, para o mínimo de estabilidade nos Estados Unidos, é um negócio inacreditável. Né? Eu confesso que eu fiquei muito feliz quando eu vi que ele vai ter que pagar quase $1 bilhão, né? Assim, é realmente muito dinheiro. Mas assim, é apenas um caso, né, que o Alex Jones acabou fazendo, que de fato um cara que é absolutamente fora da curva quando a gente fala sobre capacidade de disseminar fake news e ser muito ouvido por conta disso. Então, que boa notícia, né? Apesar do cenário ser de fato muito, muito triste. Daniel, eu queria falar sobre Palestina. A gente teve hoje um encontro envolvendo 14 grupos palestinos, né? Então, Hamas, o Fatah, que são, sem dúvida, os mais conhecidos, e mais 12 outros grupos palestinos. Hoje, eles se reuniram em Argel, capital da Argélia, para tentar resolver suas diferenças, Daniel. Olha, a gente está há muito tempo aí tentando encontrar algum nível de estabilidade, algum nível de concertação entre a gente não consegue. Só para trazer alguns dados aqui, Daniel, a última vez que a gente teve um presidente novo eleito na Palestina foi no ano de 2005, quando o Mahmoud Abbas foi eleito. Só para a gente ter noção, gente, o Mahmoud Abbas ele está nesse momento com 87 anos, assim, tem uma saúde frágil, ele já tem uma popularidade muito em declínio. Ele foi eleito em 2005, né? Olha quanto tempo faz isso, daqui a pouco vai completar 20 anos, tem 17 anos, né, que ele foi eleito. As últimas eleições legislativas entre os palestinos aconteceram no ano de 2006. Foram aquelas eleições que o Hamas venceu, o Fatah não reconheceu a vitória do partido oponente. Isso acabou levando àquela divisão, né, que perdura até hoje, que é o Hamas controlando a faixa de Gaza e o Fatah controlando a Cisjordânia. E diversas vezes ao longo desse período, esses dois grupos, né, entre mais de 10 outros grupos, prometem que, olha, a gente vai tentar se juntar, a gente vai tentar fazer uma eleição, um governo de união nacional, a gente tem que estar fortalecido e tal. E não sai, né? O negócio efetivamente não sai. Mas hoje a gente teve, finalmente, uma notícia que parece aproximar um pouquinho mais os grupos palestinos de algum nível de aproximação, algum nível de concertação, porque na capital da Argélia, algo que foi muito mediado pelo presidente da Argélia, né, que é o Abdulmajid Tebboune, ele conseguiram finalmente assinar um acordo que estabelece algumas medidas, né, para tentar, enfim, diminuir as diferenças entre eles. Primeira delas, né, primeira medida, voltar a fortalecer a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP. É uma organização que existe desde 1964, é considerada a legítima representante do povo palestino, mas está absolutamente sucateado por essa briga interminável, né? Os partidos não conseguem, né, os grupos, partidos, enfim, não conseguem se entender. Formaram um Conselho Nacional, conseguiram chegar nesse acordo também, e realizar eleições legislativas e presidenciais em todos os territórios palestinos. Por que isso é importante? Porque quando a gente fala sobre realizar eleições legislativas e presidenciais em todos os territórios palestinos, isso inclui fazer eleições legislativas e presidenciais em Jerusalém Oriental. Só que fazer eleição em Jerusalém Oriental, Daniel, depende de combinar com quem? Depende de combinar com Israel. Se Israel falar assim, meu amigo, não vou dar condições, não vai ter condição de segurança, não vou deixar, sei lá, as forças de segurança entrarem, não vou colaborar, não vou deixar, é possível que essa eleição não aconteça. Mas o fato, Daniel, que os palestinos estão fazendo olha, a gente vai fazer a nossa parte. A gente tem que garantir que pelo menos esses grupos aqui,
eles estejam prontos para fazer algum tipo de unidade para voltarem a ter algum tipo de governo próprio. Tá? Mas o fato, Daniel, é que esse é um avanço importante que os palestinos finalmente conseguiram. E, mais uma vez, aqui a gente tem a Argélia se colocando numa posição exatamente de ser uma mediadora. A Argélia ganhou muita força ao longo dos últimos tempos, Daniel. Ela vai sediar, inclusive, a próxima cúpula, né, a próxima reunião da Liga dos Estados Árabes. Ela voltou a ter uma demanda grande de gás natural, por motivos óbvios, né? Enfim, sem o gás natural russo, a demanda pelo gás natural argelino voltou a crescer, então a economia está bem. E, minimamente, Daniel, a Argélia conseguiu controlar aquelas manifestações de rua, né, que aconteceram durante meses na Argélia. Isso foi superado. Então, a Argélia demonstra uma capacidade enfim, tentar voltar a ser um pouco mais relevante no plano internacional. E aí, isso aproveita, inclusive, Daniel, para deixar a deixa aqui, na próxima terça-feira, às 19 horas, nós teremos a terceira aula do curso sobre Angola e Argélia lá no Petit Cursos. Já foram dadas 2 aulas sobre Angola, 2 excelentes aulas sobre Angola. Fazia muito tempo que eu não aprendia tanto em 2 aulas sobre um país específico, né, atualmente liderados pelo Daniel, enfim, que tem ligações familiares com Angola. E as próximas 2 aulas serão sobre a Argélia. Aí são aulas lideradas por mim, né? Afinal de contas, eu é que tenho um histórico familiar ligado à Argélia, enfim, então é muito interessante a abordagem que a gente tem feito, inclusive na segunda aula, que vai ser a 4ª aula do curso, na verdade. Eu vou falar um pouquinho sobre como a Argélia ela se tornou, durante décadas e mais décadas, uma referência do mundo periférico, lutas de libertação e tal, que é mais ou menos o que a Argélia está tentando retomar para ela nesse momento, fazendo aí uma discussão absolutamente periférica, né, como a discussão acerca da estabilidade na Palestina e sediando a próxima reunião da Liga dos Estados Árabes, Daniel. Lembrando, Tanguy, que a Argélia, inclusive, recebeu muitos exilados brasileiros, né? Pessoas que fugiram do regime militar justamente por conta dessa referência que a Argélia era para o mundo periférico naquele momento. Tanguy, eu queria deixar o registro aqui que a Comissão Europeia recomendou no dia de ontem, quarta-feira 12, que a Bósnia receba status de candidata a integrar a União Europeia. Aliás, a Ursula von der Leyen disse o seguinte, abre aspas, os ventos da mudança sopram mais uma vez na Europa e temos que aproveitar esse Que momento, bonito. fecha aspas. Bonito, né, cara? Fiquei Lindo, até cara. comovido, Lindíssimo, emocionado, lindíssimo. porque a Bósnia sempre foi meio esquecida, deixada meio lá de lado, o pessoal achava, a Bósnia é muito confusa, né? Muito misturado ali. Aliás, a gente explicou bastante esse processo no curso do petitcursos.com.br dedicado aos Balcãs, por que a Bósnia acaba sendo tão confusa em função de populações representativas de bósnios, de sérvios, de croatas, tem uma questão religiosa também importante. Enfim, o fato é que a União Europeia nunca deu muita bola para a Bósnia e agora, Tanguy, tudo mudou. Afinal, a Bósnia começa a ser ali, digamos assim, sondada, né? Recebe ali elogios da Rússia, recebe elogios da China. E parece que a União Europeia percebeu o seguinte, olha, ou a gente traz a Bósnia para a nossa zona de influência, ou a gente vai perdê-la. Então, vamos correr com esse processo, a gente faz lá uma série de considerações sobre democracia, instituições, combate à corrupção, etc. Mas vamos trazer esses caras para perto da gente, porque senão vai ser Sérvia e Bósnia, eventualmente, tornando-se ali áreas de influência da Rússia, e eventualmente destabilizando a própria Europa. Porque a gente sabe, Tanguy, Balcãs desestabilizando a Europa não seria a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que aconteceria. É verdade. Daniel, eu queria trazer uma palavra dos nossos patrocinadores, a Rio Claro Investimentos, porque saiu, Daniel, um relatório do FMI e eu fiquei pensando que se eu tiver que me virar para fazer uma gestão do meu patrimônio e tentar imaginar o que eu tiro desse relatório do FMI para saber se eu invisto mais, se eu invisto menos, se eu mando dinheiro para os Estados Unidos, se eu deixo debaixo do colchão ou se eu compro dólar Coldplay, Daniel, eu não saberia o que fazer. Né? Então, eu queria que você explicasse o que vem nesse relatório do FMI e com isso eu acho que a gente vai chegar à conclusão de que só sendo profissional, Daniel, para conseguir se virar numa situação como essa. Me conta aí. Olha, Tanguy, o elemento mais importante do relatório foi destacar que existem 3 fatores de preocupação para a economia global no presente momento. Quer dizer, os 3 condicionantes, os 3 principais elementos, que são a continuidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, os choques inflacionários e a desaceleração chinesa. Os 3 a gente tem explorado aqui no Petit Jornal,
porque são elementos realmente de muita incerteza para a economia mundial no presente e também no futuro próximo. O Fundo Monetário Internacional, inclusive, destaca que essa combinação tem levado a um aperto sincronizado da política monetária global, que na prática são vários países ao mesmo tempo aumentando as suas respectivas taxas de juros. E que a grande chave, justamente em relação ao que vai acontecer na economia mundial nos próximos meses, é a calibragem desse contracionismo monetário, dessa elevação das taxas de juros. Então, até dando aqui alguns números, né, o Fundo Monetário Internacional está prevendo que o mundo vai crescer 3,2% nesse ano e 2,7% no ano que vem. Economias como a americana, 1,6% nesse ano, 1% ano que vem. Zona do euro, 3,1% esse ano, 0,5% ano que vem, mostrando aí uma fortíssima desaceleração. E o Brasil, 2,8% esse ano e 1% no ano que vem. E também uma nota, um registro em relação à Rússia. A expectativa do Fundo Monetário Internacional em relação à economia da Rússia melhorou bastante. E agora se fala em uma contração nesse ano de 2022 de apenas muito, entre aspas, de 3,4%. Eu lembro que no início da guerra entre Rússia e Ucrânia falava-se de uma retração do PIB russo em 10% no ano de 2022 e agora essa expectativa está na casa de 3,4%, o que é, sem dúvida nenhuma, uma vitória da Rússia do ponto de vista econômico. Quer dizer, o impacto das sanções acabou sendo pesadamente mitigado pela parceria econômica com países como China e Índia, sem dúvida alguma, e o FMI está projetando para o ano que vem uma economia russa que ainda se contrai mais 2,3%, ou seja, a economia russa ainda teria mais contração no ano que vem, mas, de qualquer maneira, me parece uma boa notícia para a Rússia, que o cenário de retração do seu PIB não é tão pesado como originalmente estava previsto. Agora, estamos falando de um mundo em mutação, tem muita coisa sendo modificada num prazo de tempo muito curto. O próprio Fundo Monetário Internacional reconhece isso, que você tem uma quantidade grande de elementos de imprevisibilidade. E sim, para gerir patrimônio dentro de um contexto como esse, um auxílio profissional é fundamental. Aquele dinheiro que você guardou ao longo da sua vida, aquele dinheiro que você está protegendo para uma aposentadoria ou então para a realização de um sonho, você precisa efetivamente de um auxílio profissional dentro de tempos tão turbulentos. E aí, para isso, Daniel, a gente recomenda que você acesse lá o site do nosso patrocinador, a Rio Claro, né? O site é rioclaro.com.br/petijornal, que você encontra uma condição super especial lá, tenho certeza que vocês vão curtir. Já tem uma conversa inicial, Daniel, que já é um baita direcionamento e, portanto, eles podem ajudar muito mesmo nessa gestão do patrimônio num momento tão intenso, né? De tantas mudanças, de tanta reorganização do sistema internacional. Então fica aí o recado da Rio Claro Investimentos, né? Assinamos embaixo. Daniel, vamos falar de Polônia, cara? Vamos nessa. Daniel, a última pauta que eu trouxe de Polônia, acho que foi isso, acho que foi na terça-feira, eu falei aqui sobre um rapper americano chamado Lil Yachty, né? Que escreveu uma música chamada Poland, em que basicamente ele diz que ele conseguiu levar um negócio chamado Walk para a Polônia, né? Então, I took the walk to Poland. E Walk, né? Fui dar uma pesquisada o que é. Isso eu falei na última pauta, né? Um xarope que tem lá seus efeitos. É um xarope que dá onda. Então a garotada mistura o xarope ali com outras bebidas e tal, fica doidaraço e, portanto, ele escreveu uma música chamada Took My Walk to Poland e ritou, Daniel. Isso aí foi pra internet, virou um negócio de louco, todo mundo falando e tal. A música muito esquisita, muito estranha, não sei quem teve a oportunidade de escutar, mas, enfim, tá aí fazendo sucesso. Pô, Daniel, você sabe que a Polônia, Daniel, a Polônia é camisa 9 matadora, né? Ela não vai perder uma oportunidade dessa. Então começou a circular hoje, Daniel, no mundo do rap americano, que teoricamente isso não foi confirmado por nenhuma fonte oficial, né? Mas, enfim, isso começou a ser dito por várias fontes diferentes, que o rapper, né, o Lil Yachty, ele teria sido convidado para a Polônia pelo Mateusz Morawiecki, o primeiro-ministro polonês. Chamou o cara para lá, pô, vem aqui comemorar o sucesso, não sei o quê. Ô, Daniel, eu queria deixar um recado pro Lil Yachty, que é o rapper, para dizer o seguinte, meu amigo, não vai não. Não vai não. Porque você fez uma música dizendo que você levou
um negócio que é basicamente uma droga, né? Assim, é um xarope e tal, mas que a galera não usa exatamente para tosse, né, Daniel? Para Polônia. Vai chegar lá, vai ser enquadrado, vai ser preso, porque lá é um país conservador, é um país da família tradicional. Droga não Moral e pode. bons costumes. Vai descer no aeroporto e vai preso, viu? Então, sei lá, ô Leoiate, fica aí o recado. Não vá. É uma armadilha. Ele vai perguntar como é que você trouxe o wok para a Polônia, queremos saber, e o senhor está preso. Então, fica aí o recado. Essa pauta aí vai para o Liwiat, né? E ficar o recado para ele aí. Não embarque para Varsóvia, é uma armadilha. Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, solta a vinheta aí. Ô, Tanguy, você sabe que aqui no Petit Jornal nós não gostamos de fofoca, né, rapaz? Você sabe Não, disso? odiamos. Ai, detesto. Pois é. Então, saiu uma matéria no jornal The Sun. The Sun de Londres, que você sabe que é um jornal Seríssimo. Seríssimo. seríssimo, que tem muita credibilidade e tal. Mas, enfim, acho que é importante a gente registrar aqui, né, o que foi dito pelo The Sun. O fato é que o jornal aponta que Tom Cruise, Tanguy, Tom Cruise, e o produtor Christopher McQuarrie, que é o produtor do Missão Impossível 8, os dois tiveram a sua segurança reforçada, Tanguy. Aparentemente, tem um produtor lá do filme, do Missão Impossível 8, eu fui olhar, é 8, Missão Impossível 8. Ele tá ameaçando os dois, tá dizendo que, porra, enfim, tá ameaçando de morte, pelo menos é isso que o The Sun está apontando. Queria deixar bem claro, The Sun, olha aí, hein, cara. Mas o fato, Tanguy, é que esse ex-produtor diz também que existem ligações entre oligarcas russos e o Missão Impossível 8, que os oligarcas russos estão financiando o filme. Ele disse, alô, FBI, vamos investigar a produtora do Missão Impossível 8, hein? Porque há oligarcas russos financiando esse filme. Enfim, Tanguy, não sabemos onde essa história vai parar, mas os oligarcas russos se tornaram tóxicos. Agora, quando você quer jogar lama em alguém, você diz, ele tem ligações com oligarcas russos, os oligarcas russos estão financiando esse filme e dessa produtora que me demitiu. O fato é que temos aí Tom Cruise agora envolvido nessa confusão que tem ameaça de morte, seguranças, The Sun e oligarcas russos. E o Missão Impossível 8, claro. Ô, Daniel, você tá indo longe demais, né, cara? Daqui a pouco vai aparecer o padre Fábio de Mello envolvido em alguma coisa com o oligarca. Pô, botaram Tom Cruise no negócio, cara? É isso. Pô, fosse um 007. Porra, 007 com oligarca russo entendia 100%. Agora, realmente, Missão Impossível, enfim, bugou um pouco. Além do fato de que eu achava que só tinha Missão Impossível até o, sei lá, o 3, né? O 8 realmente também não estava ligado, não. Daniel, vamos deixar aqui o nosso agradecimento para os nossos apoiadores. Agradecer, na verdade, todo mundo que nos ouve, compartilha, que fala sobre a gente. A gente recebe muito carinho, né, Daniel? O pessoal na internet falando assim, pô, isso aqui é pauta do Petit Jornal e tal. Isso para a gente é muito legal. Isso ajuda muito no crescimento do Petit Jornal. Então fica aqui o nosso agradecimento de coração. E principalmente, né, pessoal que apoia o Petit Jornal, porque o apoio financeiro de vocês, enfim, é fundamental. Nós somos uma mídia pequena, independente, não temos, né, nenhum veículo de imprensa grande nos financiando, nada disso. A nossa equipe, Daniel, é uma equipe vasta, mas que é composta por duas pessoas, né? Então, basicamente sou eu e o Daniel, e aí tem eu também. O Daniel não é muito lá de trabalhar, né? Então eu acabo carregando, né, o Petit Jornal nas costas, é um negócio difícil. Então, para isso, se você apoiar o Petit Jornal, você ajuda a manter, como diria lá o Cristiano Botafogo, né, Daniel? Você ajuda a manter essa bagunça aqui. Então, torne-se apoiador do produtor de conteúdo que você gosta. Se for o Petit Jornal, a gente fica muito grato. Tem todas as maneiras de apoiar o Petit Jornal aqui na descrição do nosso episódio. Dá para apoiar por Pix, dá para apoiar pela Aurelo, que, aliás, é por onde a gente pede, a gente recomenda que você ouça os nossos episódios. Dá para apoiar do exterior, lá pelo Patreon. Tem várias maneiras de apoiar o Petit Jornal. O importante é dar essa força para que a gente consiga manter o nosso podcast, Daniel. É isso, Tanguy. Fica o convite para o pessoal conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br. Tem cursos sobre Balcãs, sobre Rússia, sobre Alemanha, sobre América do Sul, sobre Mercosul. E agora estamos num curso sobre África. Dá uma olhada no petcursos.com.br, que eu tenho certeza que você vai gostar do que vai encontrar por lá. E funciona no sistema de streaming. Assinou, você passa a ter acesso a todo o conteúdo que vem sendo produzido
desde 2020. É muito conteúdo legal. Toda terça-feira, às 19 horas, tem uma aula nova sendo gravada, aberta à interação dos assinantes, e depois ela vai para a plataforma petitcurso.com.br. Dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. Mas é isso, né, Tanguy? É isso. Daniel, amanhã estamos de volta. Valeu. Até a próxima. Aliás, amanhã não. Amanhã não tem, né? Pô, hoje é quinta-feira. Então, domingo a gente está de volta. Um abraço e até lá, gente. Valeu. Tchau, tchau. Rapaz, o feriado me tira do eixo, cara. Ontem eu tava com cara de domingo, hoje eu tô achando que é segunda-feira. Olha aí, Pois é. tá É vendo? isso. Por isso que não pode parar. Por isso que não pode parar. Não pode Tinha parar. que, Não, o pessoal dá mole para funcionário, Daniel. tinha que Aí cancelar feriado. acostuma, relaxa. Não pode mesmo. Perde foco, perde Perde foco. produtividade, entendeu? É Produz isso. menos. É isso. Por isso eu sou contra feriados. Tem que É acabar isso. com feriado. Tem que acabar. Tem que acabar com isso. Rapaz, o pessoal tá falando de nude no Pix. Pô, a Camila chegou aí já rindo. Então depois eu me entero com ela qual foi a conversa do nude no Pix aí, que eu não sabia que existia, não. Quem foi que comprou selo mais? Cara, eu acho que o pessoal só comprou selo lá no Instalive mesmo, cara. Depois eu acho que não mais. O pessoal não tá curtindo, é isso? Não sei, Daniel. Parece que, tá lá, foi meio xoxo hoje. Entendeu? Aí o pessoal tá. Não foi legal também, tão legal não. Agora, no YouTube eu sei que a galera vai chegar junto com a gente, tenho certeza. Ah, com certeza. No YouTube o pessoal não perdoa, não, Daniel. Com certeza lá no YouTube a galera vai sentar o dedo lá no. Como é que é o nome, Daniel? Valeu. É, Pum, valeu. valeu. É isso. Não é isso, Daniel? Vambora, cara. Vamos editar esse negócio aí? Tchau, gente. Valeu, gente. Bom final de semana. Até a próxima. Valeu. Valeu.